Olá, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui depois de muitos pedidos, depois de muito tempo pensando em fazer esse vídeo. Pelo pedido de vocês, principalmente, né? Eu vim aqui falar sobre como foi o meu Open Day com a Emirates em 2018. Vou estar falando um pouquinho da minha experiência pra vocês, passando algumas dicas, espero que vocês gostem. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreve aqui embaixo, dá um like no vídeo também. E é isso, vamos lá! Então, gente, a primeira vez que eu fui pro Open Day foi em 2018. Foi o primeiro Open Day que eu fui na vida, eu não tinha ido em outro antes. Como eu falei em outros vídeos, eu já tinha o sonho de entrar na Emirates, mas durante um período a empresa ela parou de contratar novos comissários, então eles se abriram o processo em julho de 2018. Eu fiquei sabendo desse Open Day um mês antes, eu ainda estava grávida da minha filha. Faltava um pouquinho pra eu ganhar ela, mas eu já falei pro meu marido, amor, eu vou nesse Open Day, você vai comigo, a gente vai com a Helena. Eu preciso matar essa vontade de saber como que é o processo seletivo da Emirates, pelo menos ir num Open Day pra sentir na pele como que é. Meu marido sempre me apoiou muito, sabe? Então nós fomos, a minha filha tinha 2 semanas de vida. Eu me preparei em casa, eu não tinha muita noção do que vestir, de como me preparar. Então eu não fui muito preparada para o Open Day, sabe? Eu fui da maneira como eu pude também. A gente não tinha muito dinheiro para investir, gastar com certas coisas. Minha mãe nos ajudou com gasolina, com a hospedagem, né, no hotel. Ela ajudou bastante também. O look para vocês irem para o Open Day, na verdade durante todo o processo seletivo, o look que vocês precisam usar é uma roupa social. Teve mulheres que usaram calça, mas a maioria das meninas usam saia, né? Aquela roupinha social, um blazerzinho, terno, a sainha, uma meia calça, sapato de salto, meio salto, né? Preto, ou da cor da roupa que você vai usar, azul escuro ou preto. Eu vou deixar aqui a foto como exemplo, para vocês estarem vendo como vocês devem estar se preparando para ir. Uma bolsa também, desse estilo aqui, um relógio nesse estilo aqui, para vocês irem, para combinar com o look de vocês. Eu vou falar assim para vocês capricharem bastante no look, porque isso importa muito no processo seletivo também. É a primeira vez que você vai mostrar a sua cara para a empresa, então, meninas, passem bastante laque no cabelo. Se você tem muito baby hair, dá uma caprichada na make. Tem um vídeo aqui que eu postei no canal, que eu tô me arrumando para um voo. Dá para usar ele como base, assim, para como você pode usar a sua maquiagem no dia do processo seletivo. Não precisa ser aquela make profissional, mas usa corretivo se precisar, se tiver uma olheira muito forte. Tem que usar base, tem que usar delineador, rímel. Delineador não é obrigatório, mas é bom usar. Rímel, sobrancelha, faça as unhas, pinte de vermelho, cor nude, sabe? Faça as unhas bem bonitinhas. Esteja impecável no dia, porque você vai estar mostrando a sua cara, né, para a empresa, para o recrutador. Então você tem que dar o melhor de si. Eu lembro que naquela época eu só levei uma pasta. Era uma pasta cinza, meio transparente, com os documentos que eu precisava levar para o Open Day, e não levei uma bolsa. O que eu acabei assim me ferrando. Porque eu não levei água, eu não levei barrinha Nutri, eu não levei lanchinho. Apesar deles darem break pro almoço, é bom tá levando uma bolsa para guardar várias coisas, né? Celular, carteira, relógio extra, óculos extra. Quem me pergunta se pode usar óculos no processo seletivo, pode sim, pode usar óculos, mas tem que ser dentro dos padrões da empresa, né? Eu lembro que eu esperei 1 hora, assim, era uma fila gigantesca quando eu cheguei lá no hotel, a fila tava gigante. Nesse meio tempo fiz amizade com uma menina, a gente conversou bastante, foi bem legal. E aí eles te mandam para uma salinha, onde dentro dessa sala você vai entrar numa fila de novo. E em cada 4 filas tinha uma pessoa importante da Flyrite que ia estar selecionando os currículos, que é a parte do Drops do CV. Você vai deixar seu currículo na hora, eles vão estar olhando o seu currículo, vão ler rapidinho e fazer umas perguntas básicas para você em inglês. Aí eu lembro que eu tava meio nervosa. Eu fiquei olhando, vendo assim quem que eram os recrutadores, o pessoal da Flyrite que tava ali selecionando os CVs. E eu peguei uma menina super de boa. E tem uns que são mais, assim, mais sérios, né? Que você te deixa mais nervoso. Aí foi a minha vez, eu cheguei lá, entreguei meu currículo, ela leu. Ela fez umas perguntas, tipo...
Ai, que legal, eu vi aqui que você fala outras línguas. Você fala fluente árabe? Você fala fluente barraça? Porque estava escrito no meu currículo, né? E eu lembro que eu respondi, olha, sim, eu não falo árabe, eu leio e escrevo, né, por tal motivo. Ela, ai, que bacana. Ela só me fez essa pergunta na época, na verdade. E daí ela me deu um papelzinho com um número. Se eu não me engano, não lembro se era um número ou horário que eu teria que voltar para tal lugar. Eu lembro que ela falou assim, olha, esse horário aqui você volta aqui. Então, era tipo 11h30 da manhã, eu tinha que voltar 1h30 da tarde. Foi em tempinho de intervalo, durante esse intervalo às vezes você consegue sair assim para comer alguma coisa. E eu fiquei esperando. Eu lembro que eu não sentei, eu fiquei 12 horas de pé. Eu tava morrendo de dor, porque eu ganhei minha filha de parto normal 2 semanas antes. Então eu tava sentindo muita contração no útero, eu tava com pontos. Mas nada disso me impediu de fazer o Open Day, né? Porque passei muita dor, principalmente por conta do meu sapato. Acho que o sapato e a contração no útero era o que mais estava me matando, sem falar nos peitos empedrados, porque eu tava amamentando minha filha naquela época, então o meu peito ficou cheio de leite. Então às vezes eu tinha que ficar tirando leite no banheiro, né? Pra diminuir o inchaço, porque tava doendo muito o meu seio naquela época. E eu fiz isso, lembro que eu chorei no banheiro. Tentei não chorar, né, mas chorei um pouquinho, porque a minha bebê queria tomar o leite e eu não tava, me senti muito mal, assim, de estar ali, de estar com o mamazinho dela e jogando fora o mamá que ela poderia estar tomando. Mas graças a Deus eu tive apoio do meu marido, a gente teve os conselhos da pediatra dela, a pediatra falou que não teria problema. Teve muitas pessoas que me julgaram pelo que eu fiz, mas olha, não escute ninguém além de você mesma. Se o seu companheiro ou companheira te apoia, isso é uma coisa que vai mudar a sua vida, a vida da sua família. Ninguém tem que se meter na sua vida. Quando eu fui pro banheiro ordenhar leite do meu peito, porque tava empedrado e doendo muito, eu chorei, né, um pouquinho, tive que retocar a maquiagem, mas em nenhum momento eu sentei durante o processo seletivo. Eu fiquei praticamente as 12 horas de pé. Tem muitas pessoas que falam que você não pode sentar, que você tem que cuidar com a sua postura, o que você fala, porque às vezes tem pessoas disfarçadas, né, do processo seletivo, disfarçadas olhando você, olhando os candidatos para ver como você se comporta, se você mexe muito no celular. Então tem que tomar cuidado com isso também, gente. Sabe, vá para o processo seletivo, para o Open Day, da mesma forma que você iria para qualquer outro processo seletivo de uma empresa que você quer muito entrar. E a Emirates é uma dessas. Naquele dia teve umas 3 provinhas, tendo essa do drop do CV. Depois teve intervalo, a gente voltou àquele horário que estava escrito no papel. Tinham pessoas que iam voltar 1h30 da tarde, umas pessoas iam voltar antes. As pessoas que voltaram antes eram as pessoas que foram eliminadas. Nós que voltamos 1h30 da tarde eram as pessoas que foram selecionadas para a próxima etapa. Eu não lembro muito bem, eu não vou falar com muitos detalhes desse dia porque eu não lembro, faz 2 anos já e eu não lembro muito bem. Se eu não me engano, a outra prova que foi uma provinha em grupo e dinâmica, bem rapidinha. Eles montaram os nossos grupos e fizeram 2 provinhas rápidas de perguntas bem simples. Nessa prova, a recrutadora ela pediu pra a gente fazer um círculo. Era em média umas 15 pessoas. E cada pessoa ia fazendo uma pergunta. Então, sabe, tinha que ser bem breve na resposta. Não podia demorar, não podia ficar, tipo, gaguejar também, porque senão ia perder tempo, né? Na minha vez, ela perguntou, me fale um ponto negativo de ser comissária. Na hora que ela pergunta, você já tem que responder. Claro que, óbvio que dá tempo de pensar, mas é bom você já ter essas respostas em mente, gente. Ó, o processo seletivo é todo em inglês. Não tem nada de português no processo seletivo. Você tem que estar afinhado no inglês. Não precisa ser 100%. Eu errei bastante. É normal errar, é normal gaguejar. Porque não é a sua língua nativa, né, gente? Então não tem problema errar. Mas tem que saber falar assim, tem que saber se comunicar. Antes dessa pequena prova, a recrutadora ela faz a gente fazer um círculo e se apresentar. Então ela vai um por um. Me fale qual o seu nome, que idade você tem, de onde você veio e o que você fazia antes. Ou o que você faz. E eu falei, olha, meu nome é... Tudo em inglês, né, gente? Hi, my name is Dewi. Eu tinha 22 anos na época. I'm 22 years old. I'm from Curitiba, Paraná. I'm unemployed. I don't have a job now, but I'm studying. I'm at the uni. So I study physical education. Era o que eu falei na época. Eu falei pra moça o que eu estava fazendo, né? Aí, depois dessa prova, ela, se eu não me engano, ela faz umas anotações no caderno, assim, sabe? E depois ela vai chamando tal número, tal número, tal número, deu um passo pra frente, ou deu um passo pra trás. Daí ela fala, vocês que eu não chamei o número, muito obrigada por terem vindo, mas vocês não passaram.
ou alguma coisa, ou ao contrário, vocês que eu chamei o número, vocês passaram, parabéns, quem não passou, por favor, se dirija à porta, ao lado, não sei o que. Uma coisa assim, gente. Mas era uma prova de eliminação, eles fazem essas provinhas de eliminação. Depois dessa prova, vai ter a parte onde eles te medem do comprimento dos braços, se você alcança, né, a marquinha que eles colocam lá no... Assim você consegue atingir, alcançar a linha como o minimum requirement, que é o requerimento mínimo para você estar passando para a próxima fase. Vocês podem sim ficar na ponta do pé para alcançar a marca que eles colocam. Eu não lembro se eu fiquei, mas teve gente que ficou na ponta dos pés e não teve problema nenhum. No Assessment Day, eles também te medem, eles medem a sua altura e eles medem o seu peso para ver se você tá dentro do BMI, né? Como que é isso em inglês, em português? Do seu IMB, dentro do seu IMC. Então, no Assessment Day, eles medem a sua altura e pesam você para ver se você está dentro do IMC, porque precisa estar dentro do IMC. Você não pode estar nem acima nem abaixo. E se você mentir de alguma forma, você passar e chegar em Dubai e não estiver saudável, por exemplo, com anemia, falta de... Lá em Dubai, eles fazem exames de novo, gente. Eles fazem exames de sangue, eles fazem exame de vista. Teve meninas, assim, quando eu entrei, que estavam com anemia, elas tinham 2 semanas para estarem bem, porque senão elas teriam que voltar para casa, elas seriam demitidas. A questão da saúde eles priorizam bastante, né? Como eu falei em outro vídeo, a saúde é uma prioridade, assim, para nossa profissão, precisa muito, pois demanda muito do nosso físico e da nossa saúde. Na vez que eu fui pro Open Day, tinha muitas pessoas, eram muitas pessoas mesmo, então atrasou muito, sabe? Por isso que durou 12 horas e acabou não tendo a prova de inglês. Eu lembrei aqui, num outro vídeo que eu falei sobre o meu processo seletivo, eu falei que não tive prova de inglês, mas eu fiz a prova de inglês sim, só que foi depois que eu passei do Assessment Day. Assim que a gente completou as papeladas lá do Assessment Day, nós que passamos, teve a prova de inglês e a prova psicológica no computador, numa área do hotel. E depois, no dia seguinte, se não me engano, no mesmo dia você acaba recebendo a resposta por e-mail. Mas não foi no meu Open Day, isso foi no meu Assessment Day. No Open Day foi só o drop do CV, foi a apresentação em grupo, foi essa pequena prova em grupo também, responder uma pergunta bem simples, foi a medida dos braços, da largura dos braços, né, ver se você atinge o comprimento que eles pedem, e foi isso. Aí depois eles chamaram a gente de volta para a sala, dentro daquela sala, quem foi selecionado para entrar naquela sala em determinado horário foram as pessoas que passaram pro Assessment Day, né? Eu lembro que tava a Regiane lá, ela é uma querida, ela é um amor de pessoa, ela ajudou muito, ela me ajudou muito durante o processo, depois que eu passei da Golden Call, com os documentos que eu tinha que enviar pra empresa. Naquele dia, ela subiu no palco com uma outra pessoa lá e falou: meus parabéns, dentre milhares de pessoas, vocês foram selecionados para a próxima fase do processo seletivo da Emirates, vocês vão participar do Assessment Day, vocês vão estar recebendo um e-mail com a opção de quais datas vocês querem participar do Assessment Day. Eu lembro que eles deram 2 opções. Ou um era no dia 27 de julho, o outro no dia 28, alguma coisa assim. E eu voltei para Curitiba no dia seguinte, se eu não me engano. Aí depois de uma semana eu voltei para São Paulo com a minha filha e com meu marido. E naquele Assessment Day eu acabei não passando. Eu fui refazer o Assessment Day em janeiro de 2019, que foi ano passado. Eu recebi o convite da empresa, da Emirates, me convidando para participar do processo seletivo da Emirates, que ia rolar em São Paulo em tal data, né, o Assessment Day. Se você passou no Open Day e reprovou no Assessment Day, você tem que esperar 6 meses para poder participar de novo de um outro Assessment Day, a não ser que a empresa te convide antes para participar. Mas normalmente você tem que esperar 6 meses para reparticipar de um Assessment Day novamente. Então eu esperei os 6 meses, né? Aí eu recebi o convite de novo. E eu fui, e eu acabei passando. É isso, gente. No meu Open Day foi 12 horas, mas é um dia, assim, simples, né? Tipo, não tem muitas coisas, como o Assessment Day, que tem 2 provas dinâmicas. É mais o drop do CV, aquelas coisas que eu já falei. Mas é uma questão de você cuidar da forma como você se apresenta, como você fala. Eles vão estar olhando o nível do seu inglês também, a sua comunicação. Ou principalmente a forma como você se comporta durante o processo seletivo. Não só no Assessment Day eles também olham isso, mas no Open Day, né, tem aqueles rumores de que há recrutadores escondidos, estão disfarçados e de participantes, então eles conversam com você, eles estão meio que observando. Eu acredito que sim, eles observam sim, a forma como você senta, a forma como você...
tudo. Eles vão observar tudo em você, a roupa, o cabelo, a maquiagem, se você retoca o seu batom. Aí eles observam também a forma como você se comunica com as outras pessoas, se você se exibe demais, se você é muito quieto. Olha, seja você, como eu falei em outro vídeo, seja você. Não tente ser uma coisa que você não é. Algumas das pessoas com quem eu participei, com quem eu fiz o Assessment Day e Open Day, e eu lembro delas, que se destacaram, assim, eram bem populares, assim, digamos que conversava com todo mundo. Você consegue ver quando a pessoa tá tentando se mostrar demais, quando ela tá tentando se mostrar muito mais que os outros, perguntando o tempo inteiro, falando alto, tentando forçar uma amizade, forçar uma conversa. Eles percebem isso também. Eu não lembro se no Open Day eles observam muito isso. Como eu falei, eu não lembro muito bem desse dia. Eu lembro que foi um dia muito extenso, foi cansativo. Por isso que eu falo pra vocês, usa um sapato confortável. O sapato que eu fui a primeira vez machucou todo o meu pé. Eu não conseguia colocar o dedão no chão no final da noite. Eu tive que colocar o meu pé em água bem gelada. Pedi ajuda do meu marido pra andar, porque eu não conseguia andar. Então, quando eu fui na outra semana, eu tive que comprar um sapato bem confortável. Pode não ser bonito, desde que seja preto e social, com salto médio, né? Não é salto alto, é salto médio, assim. Levar água, beba bastante água, tenta ficar tranquilo, né? Ter confiança de que você tem tudo para passar, que às vezes mesmo você não tendo experiência no exterior, não tendo experiência com o público, ainda assim você tem que mostrar para a empresa que você tem tudo aquilo que eles querem num candidato, num comissário, né? Ter confiança de que você tem tudo para passar. E se manter firme quando você falar. Não tem problema errar não, eu também errei bastante. E para quem tem dúvidas, eu postei isso nos meus stories no Instagram e tá marcado nos destaques também. Se você tiver uma vontade de ir lá, dar uma olhadinha também para matar alguma curiosidade, ou se eu não falar alguma coisa aqui no vídeo, tá lá no meu stories, lá no Instagram nos destaques. É isso, gente. Se tiverem mais alguma dúvida, talvez eu não tenha falado completamente tudo, mas se tiverem alguma dúvida, vai lá no meu Instagram me perguntar. Eu tento responder sempre que possível. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau! The snow's falling down and I can feel you here again.